intervalo de pouco mais de um mês, a vida de Paulo Henrique deu uma guinada no cenário da seleção brasileira. No dia 4 de setembro, o lateral estava na arquibancada do Maracanã, na torcida, assistindo à vitória do Brasil sobre o Chile pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Apenas 31 dias depois, neste domingo, a situação se inverteu. O técnico Carlo Ancelotti o chamou para vestir a camisa amarelinha nos amistosos contra a Coreia do Sul e Japão. Apesar de ter ficado de fora da lista final de Ancelotti para os jogos anteriores, contra Chile e Bolívia, mesmo estando na pré-lista, PH fez questão de comparecer ao Maracanã com sua esposa, Patrícia Casani. Ele estava acompanhado de outros jogadores do Vasco, como Barros, Nuno Moreira, Lucas Freitas, Ryan e Tietê, para prestigiar o que na época era o último jogo da seleção em casa antes do Mundial de 2026. O lateral Paulo Henrique está programado para ser o último jogador a se juntar à seleção brasileira. A previsão é que ele chegue na quarta-feira ao Hotel Conrad, onde o time estará concentrado. O Vasco da Gama quebrou um jejum de 26 anos sem ter um lateral direito convocado para a seleção brasileira. A recente chamada marca um momento significativo para o clube, reacendendo a tradição de fornecer atletas para a posição na equipe nacional. O Vasco terá um desfalque considerável na próxima rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza. Tanto Paulo Henrique quanto Puma Rodrigues não estarão à disposição do time, pois foram convocados para suas respectivas seleções nacionais. Paulo Henrique só se desliga da seleção brasileira após o amistoso contra o Japão em 14 de outubro, e Puma Rodrigues encerra seu compromisso com o Uruguai em 13 de outubro, após o jogo contra o Uzbequistão. Como o Vasco entra em campo no dia 15 de outubro no Castelão, o tempo é apertado, tornando Paulo Ricardo o único lateral direito de ofício disponível para o confronto. Com o desfalque confirmado dos laterais direitos Paulo Henrique e Puma Rodrigues, que estão a serviço de suas seleções, o jovem Paulo Ricardo surge como a opção mais provável para a partida do Vasco contra o Fortaleza. Diante da ausência dos laterais direitos titulares, o Vasco estuda soluções de improviso e aposta na base para o jogo contra o Fortaleza. Além de o jovem Paulo Ricardo ser testado nos treinos, o técnico pode recorrer a jogadores mais experientes para a posição. O zagueiro Carlos Cuesta é uma das opções. O colombiano, que deve retornar aos treinos nesta semana após se recuperar de uma lesão na coxa que o afastou dos jogos contra Palmeiras e Vitória, já atuou como lateral quando estava no Galatasaray. Outro candidato a ser improvisado no setor é Tietê, que já desempenhou essa função em passagens por Palmeiras e Botafogo. A vitória épica do Vasco sobre Vitória neste domingo foi orquestrada pela dupla de ataque GB e Ryan, que reeditou o sucesso da base para comandar a virada cruz-maltina. Dos 4 gols da equipe, 3 vieram diretamente desses jovens formados em São Januário. Ambos têm uma longa história no clube, com Ryan chegando aos 6 anos e GB aos 9, e juntos conquistaram os cariocas Sub-17, 2021 e 2022, e Sub-20, 2024. Individualmente, a dupla era avassaladora em 2022. Ryan marcou 29 gols e GB fez 22 no Sub-17. Na partida deste domingo, Ryan, já titular, demonstrou grande personalidade ao marcar o gol de empate e o da virada, 3-2, atendendo a um pedido de Diniz. Já GB, que ainda busca espaço após superar lesões, entrou no fim e garantiu a vitória de 4-3 com um gol de cabeça nos acréscimos, após o gol de Raul Cáceres. Ryan brilhou intensamente na vitória eletrizante do Vasco por 4-3 sobre o Vitória. Sua atuação de destaque no confronto rendeu-lhe o prêmio de craque betano da partida. Aos 19 anos, Ryan está deixando sua marca no Campeonato Brasileiro de 2025. Com 9 gols em 25 jogos, o atacante se coloca em uma posição histórica no Vasco. O único jogador do clube a ter alcançado um número maior de gols no Brasileirão antes de completar 20 anos foi Roberto Dinamite, que marcou 13 vezes na edição de 1973. O jovem Ryan igualou a marca de Verratti em número de gols pelo Vasco em competições nacionais. Com o seu 13º gol, o atacante agora divide o posto com o argentino como um dos principais artilheiros do time no cenário nacional. A diretoria do Vasco está empenhada em renovar o contrato do atacante Ryan, com o principal objetivo de elevar sua multa rescisória. A negociação em curso visa blindar o jogador, valorizando e dificultando uma saída precoce. O técnico Fernando Diniz, conhecido por valorizar a base, foi fundamental para o retorno e sucesso de GB. O atacante havia tido uma ida frustrada ao Fenerbahçe em fevereiro, cancelada após exames médicos indicarem uma provável lesão no joelho. O Vasco, no entanto, descartou a necessidade de cirurgia.
Após treinar separadamente, GB voltou à base para ganhar ritmo e foi promovido ao profissional por Diniz, que nele deposita total confiança. O jogo hoje era para o GB. Ele é muito preciso no cabeceio. Quando o GB tem confiança é um jogador com futuro brilhante, afirmou Diniz, rebatendo a impressão de que o jogador tem preguiça, e elogiando sua classe. GB retribuiu a confiança, garantindo estar com Diniz até o final e agradecendo a oportunidade. Com 14 gols na temporada, 9 no Brasileirão, Ryan é o melhor exemplo para o companheiro. Ele é, ao lado de Vitor Roque, o sub-20 com mais gols no Brasil em 2025. Diniz, que já foi crucial no desenvolvimento de Barros, Ryan e Luiz Gustavo, vendido por mais de 30 milhões de reais, agora consolida o moral de GB, cuja negociação foi barrada pelo treinador na última janela, assim como a de Ryan. Desde a chegada de Fernando Diniz ao comando técnico do Vasco no Brasileirão 2025, o Cruz-Maltino ostenta o melhor ataque da competição. Sob sua gestão, a equipe marcou impressionantes 35 gols, superando todos os outros times no período. O desempenho recente do Vasco destaca algumas estatísticas notáveis. Força regional. Das 9 vitórias conquistadas pelo Vasco no Brasileirão até o momento, mais da metade, 5, foram obtidas em confrontos contra equipes do Nordeste. Talismã. O meio-campista Nuno Moreira provou ser um amuleto. Em todos os jogos deste Brasileirão em que ele registrou um gol ou uma assistência, o Vasco saiu vitorioso. Marca pessoal. Ryan alcançou um marco na carreira ao anotar seu primeiro doblete, 2 gols em uma única partida. Fim de jejum. O clube quebrou um longo jejum de vitórias em São Januário em jogos de domingo à tarde pelo Brasileirão, algo que não acontecia desde a vitória de 2-1 sobre o Grêmio, ainda em 2024. Eficácia dos laterais. Os laterais da equipe têm sido cruciais, participando diretamente de 5 dos últimos 10 gols marcados pelo Vasco. Individualmente Lucas Piton atingiu a marca de 10 assistências na temporada. O Vitória anunciou que protocolará uma representação formal na CBF questionando a atuação da arbitragem na partida contra o Vasco. A decisão da diretoria vem após uma onda de críticas públicas, que incluiu o atacante Kaiser em sua entrevista, o técnico Jair Ventura, o presidente Fábio Mota e o diretor de futebol Gustavo Vieira. O Vasco alterou os termos do empréstimo de 80 milhões de reais com a Crefisa, reduzindo a porcentagem da garantia da SAF oferecida à instituição financeira de 20% para apenas 10%. A mudança foi feita a pedido da direção, seguindo o conselho da administradora judicial conjunta. O clube afirma que a renegociação visa evitar futuras contestações jurídicas sobre o acordo, agindo em manifesta boa-fé. O valor total e as demais condições do financiamento permanecem inalteradas. A nova garantia corresponde à alienação fiduciária de 10 mil ações ordinárias de classe A pertencentes ao CRVG. O Vasco agora solicita à Justiça autorização para apresentar, sob sigilo, a nova versão do contrato com a cláusula de garantias modificada. Detalhes do financiamento. O empréstimo de 80 milhões de reais foi fechado com a Crefisa após um processo de concorrência, e o dinheiro será usado para cobrir despesas correntes, como salários, fornecedores estratégicos e obrigações trabalhistas e fiscais. O Vasco projeta gastar 170 milhões de reais até o final do ano para manter suas operações. O clube planeja utilizar 70 milhões de reais já em outubro, divididos em 2 parcelas. 30 milhões de reais imediatamente, após a autorização judicial, em caráter de urgência. 40 milhões de reais até o dia 26 de outubro. Os 10 milhões de reais restantes seriam liberados em 2 parcelas de 5 milhões de reais nos meses seguintes.